E se eu te contar que a Torre de Babel era parte do plano de Deus e que ele queria mesmo era confundir a língua daquele povo? Ou seja, já estava tudo planejado e essa história aí já estava escrita no seu roteiro. Chega mais que a gente vai descobrir junto que história é essa. Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui mais uma vez com vocês e hoje para tirar essa história de Babel a limpo. Você ficou bolado com o título do vídeo de hoje, fala a verdade. Então, já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você também acredita que a construção de Babel fazia parte do plano de Deus? Me conta que eu quero saber. No decorrer desta aula, você vai observar uma conexão muito forte com outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Aliás, gente, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Este é o meu vídeo de número 150 aqui no canal. Eba! Uhul! Gente, que felicidade! Eu estou muito feliz e muito orgulhoso de atingir essa marca com todos vocês. E é claro, vocês fazem parte dessa conquista. Vocês são os responsáveis de eu atingir esses números impressionantes, né? Então, meu muito obrigado de todo o meu coração pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês que se inscrevem, é claro, todos os dias aqui no meu canal. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. E você que ainda não faz parte dessa comunidade, então aproveite esse momento para deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino para receber todas as notificações das aulas que virão. E olha lá, hein, você não pode ficar de fora, senão você vai perder aulas incríveis que vão enriquecer o seu conhecimento a respeito, é claro, da Bíblia Sagrada. Pois então, gente, a minha introdução de hoje é baseada na própria Bíblia. Não vou trazer uma outra coisa aqui nesse vídeo. Vocês sabem que eu gosto de trazer informações da Bíblia. É claro que para enriquecer o nosso conhecimento, a gente traz informações extra-bíblicas, mas informações confiáveis e informações que, de um modo geral, enriquecem, eu já falei isso, né? E fortalecem o nosso conhecimento e fortalecem o argumento que eu trago aqui no canal. Então, eu já vou iniciar o nosso estudo de hoje lendo o livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 até o 14. Vamos lá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Que palavra poderosa, hein? Muito boa essa palavra, gente. Pessoal, a gente já ouviu aí várias histórias, vários ensinos e pregações a respeito desse importante evento que é então a construção dessa grande torre, que é a grande torre de Babel. E hoje eu quero então fazer um estudo rápido, objetivo e completo a respeito desse evento. Mas vocês sabem que é de praxe aqui eu apresentar então o contexto, ok? Então, bora lá, vamos lá então. Tudo acontece e é descrito pelo autor no capítulo 10 de Gênesis, que explica o que aconteceu exatamente naquele momento da história após o fim do grande dilúvio que Deus fez acontecer em todo o planeta. Inclusive,
O dilúvio é um dos 5 episódios bíblicos comprovados pela ciência que eu já falei aqui no canal. O link está na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo. Vamos entender então o que estava realmente acontecendo naquele momento pós-dilúvio. Esse intervalo onde acontece o episódio se inicia então no capítulo 8 e termina então no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 8, a Bíblia conta que Deus finalmente encerra ali, termina o dilúvio, manda Noé com sua família, os animais também, né, saírem da arca, abençoa novamente os homens para se multiplicarem e povoarem a terra, promete também não castigar mais a terra com o dilúvio e concede autoridade sobre todos os animais do planeta. É importante a gente pontuar todos esses eventos que eu acabei de mencionar, para a gente então compreender aí qual é o contexto histórico, envolvendo, é claro, Deus, né, envolvendo o homem, envolvendo o pecado e também a promessa, é claro, feita posteriormente, mais para frente, para Abraão. O capítulo 9, então, vai contar um pouco mais sobre a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com os seus filhos. Também vai contar sobre o primeiro pecado que acontece ali após o dilúvio, que foi Cão justamente mostrar ali o pai pelado para todo mundo. Foi um evento ali que deixou marcado todo mundo. Era vergonhoso, não era uma brincadeira inocente, não era uma pegadinha engraçada, mesmo porque não tinha graça. O fato do pai ali ter ficado embriagado por causa do vinho, né, era a primeira experiência dele com vinho, não lhe dava o direito de expor a sua vergonha, de expor a vergonha do pai para toda a família. Ou seja, ninguém ali tinha a intenção de rir daquele momento triste. E nem tampouco a obrigação ou vontade, vamos dizer assim, de ver ali o pai pelado. Mas vamos e venhamos, né? Além de vergonhoso, foi uma desonra o que Cão, o filho mais novo, fez com o seu pai Noé. Uma vergonha sem precedentes, sem limites. O que ele fez era pecado. Tanto foi que Noé, quando acorda, amaldiçoa Canaã, que era o filho de Cão, para ser então o quê? Servo de Sem, servo de Jafé. Bom, eu não vou me estender a esse fato. Vamos seguir então com um raciocínio contextual, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio e compreender o que de fato estava acontecendo, qual era o contexto, ok? O que nós precisamos anotar nesse evento aí, envolvendo Noé e o seu filho Cão, é justamente essa maldição que ele lança sobre Canaã, ok? Mais adiante, você vai entender o porquê disso tudo, porquê que Noé amaldiçoou o filho dele, não propriamente Cão. O capítulo 9 termina dizendo que Noé viveu aí 950 anos, sendo que os últimos 350 foram vividos após o término, após o fim do dilúvio. Ou seja, a geração de Noé lhe rendeu então filhos, netos e netos dos seus netos. Foi muita gente que surgiu então depois dele, certo? Mas é então no capítulo 10 que toda a confusão acontece, literalmente, gente. É confusão nas línguas, é confusão na cabeça de quem lê a Bíblia e não consegue entender o que de fato está acontecendo, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11. Até hoje as pessoas ficam confusas com isso. E é isso que eu quero apresentar hoje, essa solução, tá? Isso porque parece então existir aí um conflito nas informações contidas tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11 de Gênesis. Esses dois capítulos trazem informações que parecem ser divergentes, mas não é. Vamos lá. Eu vou explicar então detalhadamente para vocês compreenderem, para vocês entenderem o tamanho dessa confusão, o tamanho desse problema, ok? Vamos lá. O versículo 5 de Gênesis 10 diz que por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. O mesmo capítulo 10 termina então nos versículos 31, nos versículos 32, dizendo assim: estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações,
e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Mas quando nós começamos a leitura no capítulo 11, já lemos assim logo no versículo 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E é aqui que mora a confusão em muitas pessoas, inclusive nos dias atuais, não é de hoje. As pessoas vêm ficando confusas desde sempre. Como pode então a Bíblia nos contar no capítulo 10 que já existiam nações e línguas diferentes e no capítulo 11 dizer que existia apenas uma nação e apenas uma língua? A Bíblia errou? É mentira da Bíblia? Vamos lá, muita calma, não vamos tirar conclusões precipitadas. Vamos com calma para entender o que aconteceu. Acontece que existe aqui no capítulo 11 uma quebra na cronologia, uma quebra na linha temporal. Acontece que nós estamos vendo aí uma sequência então cronológica de eventos que é cortada justamente aí no capítulo 11. O autor vai até o capítulo 10. Ou seja, nesse capítulo 10, o autor então conta de maneira resumida o que aconteceu em anos, não aconteceu em dias nem meses. Mesmo porque é nesse capítulo que o autor menciona o nascimento aí de muitos filhos de seus filhos e cada um então formando a sua nação. E é nesse capítulo que está de forma resumida e quase que oculto então ali o evento da construção e também a confusão das línguas. Ok? O autor conta, por exemplo, que Cão era pai de Cuxi e avô de Nimrod. Mas Nimrod não era flor que se cheirasse. O homem, gente, era um cabra da peste. Ele tinha sangue nos olhos e tocou terror naquele tempo. Literalmente, viu, gente? Ele tocou muito terror, era muito perigoso. No entanto, ele era um homem empreendedor, nato, líder, que botava então medo nas pessoas. Ele liderava, mas liderava botando medo nas pessoas. E dentre as diversas cidades aí que ele edificou, eu vou citar então Babel, lá na terra de Sinar, e depois Nínive, lá na Assíria. E aqui nós vemos aí implícito, oculto aí dentro a construção da Torre de Babel e também a origem da forte ligação que existe aí da cidade de Nínive com o povo de Israel, que por sinal é um dos assuntos mais pesquisados e falados aqui no nosso canal. E tem links na descrição dos diversos vídeos que eu fiz a respeito de Nínive e você vai assistir e conferir depois que terminar esse vídeo, ok? E é nesse capítulo também que nós observamos a origem do povo Eveu. E preste muita atenção no que eu estou falando agora, tá ok? É aqui nesse capítulo que nós vamos observar a origem do povo Eveu, que é uma nação aí que nasceu de Canaã. Lembra de que eu falei agora há pouco sobre Canaã? Filho de Cão, e que foi amaldiçoado por Noé para servir a Sem e para servir a Jafé também. Então, gente, é aqui então que nós observamos uma ligação muito forte, uma conexão aí muito forte com Josué, lá na época que ele estava conquistando Canaã, fez aliança com Gibeão, aí uma cidade do povo Eteu, justamente para poupar aquele povo da morte e também lutar ali com os 5 reinos. É claro, eu não podia deixar de fazer e fiz vídeo sobre isso quando Josué mandou o sol parar e ele conseguiu então vencer aqueles 5 reinos. O link está aí na descrição para você assistir depois, hein? Continua nesse vídeo, você vai entender então toda essa conexão que eu estou falando, ok? Mas vamos voltar então aqui para a gente seguir essa linha de raciocínio, então, para a gente não se perder, tá ok? Não se perder na explicação e nem no entendimento desse vídeo, ok? Vamos lá então. Vocês então perceberam comigo que o capítulo 10 é aí um resumão da história após o dilúvio, certo? Mas no meio dessa história acontece um evento importante que precisa ser explicado. É necessário uma explicação. Vamos lá. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, vale a pena dizer, dá uma pausa, vamos dizer assim, nessa sequência cronológica, nessa história cronológica. Ele abre então um parêntese e conta detalhes de tudo o que aconteceu justamente no capítulo 11 de Gênesis. É interessante isso, né? Essa perspicácia do autor que tem essa sensibilidade. Ou seja, não existe nenhum erro aqui na Bíblia, nem divergência nas informações descritas em ambos os capítulos, ok? Pois se no capítulo 10 nós vemos a diversidade aí de línguas, de nações espalhadas pelo mundo,
no capítulo 11, nós aprendemos então como tudo isso aconteceu. Capítulo 10, resumão, e capítulo 11 explica tudo. E é aqui nesse momento que eu afirmo e confirmo para vocês que tudo estava no controle de Deus e fazia parte dos planos dele. Isso porque nós vemos nesse contexto apresentado, justamente no resumo anterior, não só o fato da confusão das línguas, mas também o fato do capítulo 10 e do capítulo 11 fazerem menção da genealogia de Sem. E é importante a gente observar isso. Os dois observam isso, a genealogia de Sem. Pois é aqui nessa descendência, na descendência de Sem, que nós vemos a primeira menção a Abraão, que é o primeiro patriarca da Bíblia. Tanto é verdade que o autor finaliza esse parêntese e continua então a cronologia aqui no capítulo 12, mas desta vez iniciando a história de Abraão. E eu não vou contar a história de Abraão porque, mais uma vez, gente, eu já fiz uma série exclusiva sobre ele aqui no canal, é claro, e você confere tudo nos links da descrição. Pessoal, é para Abraão que Deus faz a promessa da terra prometida, a terra de Canaã. É para ele que ele faz essa promessa. Vocês lembram disso? Vejam só como Deus trabalha. Ele diz que Canaã, filho de Cão, vai servir a Sem e a Jafé, certo? Aqui no capítulo 12, então, Deus visita Abraão, que é descendente de Sem, e promete a terra de Canaã, descendência de Cão. Agora, vocês acham que Deus ficou mesmo com medo da construção da torre? Vocês acham que ele ficou ali espantado, assustado? Vocês acham isso mesmo após vocês perceberem todo esse contexto aqui que eu estou apresentando a vocês? E para quem acha que a confusão das línguas, então, foi castigo de Deus, era um castigo de Deus, eu digo que esse era apenas o início do que nós entendemos que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Essa promessa era real, era verdadeira. E ele, sendo o pai da fé, também seria o pai ali de uma grande nação. E é como eu li, então, lá no início do vídeo, no livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo ensina que tudo foi feito, tudo foi planejado antes mesmo da fundação do mundo, para que todas as coisas voltassem para ele através de Cristo, tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra. E Cristo confirma isso lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu já venho falando várias vezes em outros vídeos a respeito disso. Então, nada do que acontece e aconteceu até hoje está fora da direção de Deus. Nada aconteceu por acaso, não. Então, tanto a construção quanto a interrupção da construção da Torre de Babel foi permitida por ele e estava predestinada a acontecer. Já estava escrito, gente. A forma, então, como o autor descreve a indignação de Deus, o desejo dele descer na terra, é apenas lúdica, para ensinar, apenas figurativa, vamos dizer, uma metáfora. A ideia era justamente fazer com que o povo dele, o povo de Israel, até mesmo nós, que posteriormente viesse a aprender sobre esse evento, até mesmo para aquele povo que estava ali, fazendo aquilo tudo, era justamente para mostrar que Deus é maior do que tudo, gente. E que a sua soberania e que a sua vontade também são maiores. A vontade de Deus é maior do que todas. Realmente Deus viu que a maldade do homem não iria parar ali no dilúvio, como não parou mesmo. De fato, a maldade do homem piorou cada vez mais. Então o que acontece? O recurso de linguagem aqui utilizado nessa metáfora, quando o autor diz que ele, o nosso Deus Jeová, desceu para ver, para enxergar o que os homens estavam construindo, é ironia. Ele estava sendo irônico, o autor estava sendo irônico. Nada mais além disso. Não existe outra explicação mirabolante. As pessoas inventam pregações até, mas não. Ou seja, a ironia aqui, ou de um modo geral, é uma figura de linguagem que utiliza palavras, então, com sentido oposto, para justamente dar ênfase ao discurso. Nesse caso, por exemplo, Deus não precisa descer do céu.
já que ele é onipresente e essa terra em que a gente vive é pequena demais para que ele possa habitar. E se a terra é pequena, imagine aí uma simples torre. Não era nada, era uma torre pequenininha. Diante da grandeza de Deus, era uma simples torre. Afinal de contas, no Isaías, que escreve lá no capítulo 66, versículo 1, que o Senhor declara que o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Agora, gente, vocês sabem me responder uma coisa? Vocês sabem o que é escabelo dos pés? Muita gente não sabe, eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe. Escabelo dos pés é um apoio, um pequeno banco, um banquinho para descansar os pés. E ele era muito utilizado por reis e governantes enquanto estavam sentados em seu trono. Então a terra é o escabelo, é o banquinho de Deus. Ele diz que o céu é o seu trono e a terra é apenas um banquinho onde ele põe e apoia os seus pés para descansar. Os pés não chegam nem a entrar dentro da terra, quanto mais ele inteiro. Então não tem como a gente pensar, imaginar ou levar isso ao pé da letra, dizendo que Deus desceu lá do céu para ver o que estava acontecendo, porque isso não é verdade. É a Bíblia, é pura Bíblia, tá? Não estou inventando, tá ok, gente? Vocês percebem que em ambos os versículos, nos dois versículos, existe então aí um tom irônico para descrever quem é a terra e tudo que nela existe diante da grandeza do nosso Deus. Ou seja, nós aqui não somos nada, somos apenas o pó, literalmente, né? Do pó nós viemos e para lá voltaremos. Então, não me venham dizer aí que Deus se espantou, se admirou quando viu tudo aquilo acontecer, viu que tinha que fazer alguma coisa, desceu literalmente e castigou todo mundo, confundindo as línguas e espalhando os povos. Não, 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 ok? Mesmo porque esse é o papel do capítulo 11 de Gênesis, contar o que de fato Deus tinha planejado através da Torre de Babel. Era isso que o autor queria. Já era para ser assim desde o início, quando ele já tinha ordenado para Adão e Eva se multiplicarem sobre a terra. Deus já tinha isso em mente. Daí vem o dilúvio, acontece, Deus zera tudo, recomeça com Noé, com seus filhos e a história se repete. Agora, para Deus dar continuidade para o seu plano, né? Ele precisa então de um acontecimento importante, de uma forma definitiva de fazer com que o povo não se entenda, se confunda e cada um decida ir para um canto do planeta. Era o que Deus estava planejando. Então, a confusão das línguas é apenas o ponto de partida para que a terra se enchesse de gente, como ele havia ordenado lá atrás para Deus. E mais para frente, aí Deus faz a promessa a Abraão, dizendo aí que a sua nação seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos da areia da praia. A Bíblia é perfeita, gente. Todas as histórias se encaixam, todas as histórias se completam, todas as histórias se explicam. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam hoje é que toda a narrativa aí envolvendo a história da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 ao 9, é uma etiologia, uma explicação de um fenômeno. Só para vocês entenderem melhor, etiologias são narrativas aí que explicam então a origem de um costume, de um ritual, de uma característica geográfica, um nome ou um outro fenômeno qualquer. Outra coisa que eu quero deixar bem claro no vídeo de hoje é que a frase Torre de Babel não aparece de fato na Bíblia. Nós sempre veremos escrito a cidade e a torre ou apenas a cidade, ok? Na linguagem nativa dos babilônicos, Babel então vem da palavra Babilim, que significa portão de Deus. Já de acordo com a Bíblia, a cidade recebeu o nome de Babel por causa do verbo hebraico belau, que significa misturar ou confundir. Portanto, se a gente levar então em consideração esse contexto que eu apresentei hoje, né, nesse vídeo, nós podemos concluir então que as ações de Deus não aconteceram como um castigo pelo orgulho daquele povo, mas como apenas uma etiologia das diferenças culturais, apresentando então Babel, gente, como o berço da civilização. Mesmo porque, querendo ou não, todas as nações do mundo se originaram, tiveram origem de Babel,
E isso é um fato bíblico e contra fatos não há argumento. E se hoje eu e você estamos cada qual em sua cidade, em seu estado ou país, seja lá onde for, é porque todos nós fazemos parte de um plano divino, todos nós fazemos parte do plano de Deus. Um plano que permitiu a origem aí de centenas de nações. A gente não conhece todas, eu tenho certeza que tem muitas nações que a gente não ouviu falar ainda. E também dos mais de 7.000 idiomas falados no mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ethnologue em 2021. Pessoal, só a título de curiosidade, desse total aí de idiomas, 62% das línguas faladas em todo o planeta se concentra exclusivamente nos continentes da África e também da Ásia. É uma diversidade muito rica, né, pessoal? Deus sabe de tudo. Vocês concordam? Diga aqui nos comentários. Concluindo, vamos lá. Caim desandou. Tem vídeo falando de Caim aqui no canal, tem link na descrição. Vocês percebem que eu faço muito vídeo, então não fique de fora, ok? Mas Adão teve Sete, que consertou as coisas. Passou-se então gerações e gerações e veio Noé. O filho cão perdeu a linha também e a sua geração fez história aí com uma renca de filhos cruéis, como Nimrod, por exemplo. Mas por sorte e claro, plano do Criador, Noé tinha 100 para consertar as coisas novamente. Um filho exemplar, né? Um filho abençoado. E de 100 nasceu Abraão, o pai aí de muitas nações, que veio para nos apresentar através da sua linhagem o tão esperado Messias, o nosso Cristo. E você, curtiu o tema de hoje? Aprendeu então por que a Torre de Babel fazia parte dos planos de Deus? Me conta aqui nos comentários. E não esqueça de fazer a sua pergunta utilizando então o botão valeu, porque além de ajudar este canal aqui financeiramente, a sua pergunta pode virar vídeo resposta e o seu canal pode ser mencionado justamente aqui no Anderson de Aguiar. Legal, né? Você vai ter o seu nome e o seu canal mencionados aqui, ok? Então, clica aqui e junte-se a esta comunidade que está prestes a atingir 2.000 alunos. Vamos comemorar juntos. Se inscreva agora, ative o sino para não perder mais nada. Ó, não esqueça de Deus, porque lá de cima Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!